Agora a gente vai falar de uma manhã tensa na Avenida Fernandes Lima, porque ex-funcionários da empresa Veleiro protestaram mais uma vez na manhã de hoje na Fernandes Lima, no Farol. O BOPE esteve no local, houve disparo de tiros de borracha, de balas de borracha e muita correria e cenas inclusive lamentáveis. Os trabalhadores reivindicam ainda o trabalho de salários atrasados, rescisões contratuais, enfim. O Bruno Protásio esteve lá e mostra como tudo aconteceu. Olha só. O protesto começou às 7 da manhã com o bloqueio da faixa azul nos dois sentidos da Avenida Fernandes Lima. Nenhum ônibus pôde passar pelo bloqueio. Centenas de passageiros precisaram sair dos veículos e seguir a pé. Os rodoviários fazem várias reivindicações contra a empresa Veleiro. Tivemos dia 19 de agosto, tivemos a reunião com o Antônio Moura. O Antônio Moura pediu 15 dias. A gente deu os 15 dias ao Antônio Moura. Até agora, hoje é 25, nada de ter nenhuma resposta do Antônio Moura, divulgou a questão de passar para a gente. A gente ontem tivemos uma reunião com o juiz da 7ª Vara. Foi o que o juiz fez. A reunião começou 10h07. Quando foi 10h28, a reunião acabou. O juiz disse a gente que só tinha como marcar outra reunião para o dia 28 de janeiro, cara. Não justifica. A gente está desde o dia 10 de março. O que é que a gente quer apenas é receber as nossas rescisões, nossos FGTS. E algumas pessoas aqui que ele pegou e colocou por justa causa, sem motivo nenhum. A gente quer reverter essa justa causa, receber nosso dinheiro. Depois que terminou a pandemia, ele nos chamou e queria dividir o nosso salário de massa em 10 vezes. Nós não aceitamos. E nós se deslocamos até a porta da garagem da Veleiro no Trapiche para reivindicar o nosso salário. Quando foi no outro dia, ele já admitiu nós por justa causa. Mandou chamar de um por um e só era falando aqui sua justa causa. E agora nós queremos que o juiz da 7ª Vara, doutor Edir de Abreu, se sensibilize com nós, tira essa justa causa e libera o nosso seguro-desemprego, porque nós estamos há 7 meses sem receber um centavo, estamos devendo água, devendo luz, as nossas esposas se sacrificando para ganhar. Minha esposa é uma cozinheira profissional, está se atrevendo a ganhar R$500 por mês para poder comprar um pacote de fubá, 1 quilo de arroz, para a nossa sobrevivência, e nós não estamos pedindo mais nada, é limpar o nosso nome, tirando essa justa causa e liberando as nossas parcelas do seguro-desemprego, que eu creio que isso não vai afetar o dono da empresa e nada. O clima começou a ficar mais tenso após 1 hora de protesto. Houve desentendimento com este homem, que precisou ser retirado do local pela polícia. O gerenciamento de crises da PM tentou a negociação para liberar a via. A gente vai aguardar, quando for 10 horas da manhã a gente libera aqui, 10 horas da manhã que libera aqui. E novamente a gente está na rua segunda-feira. Já que continue dando esse crédito pra gente. Até aqui a gente tem apoiado, a gente sabe que vocês têm direito. Vamos sair, pessoal, vamos sair desse liberar. O BOPE foi acionado e os rodoviários sentaram na avenida para seguir com o protesto. Após os militares usarem bombas de efeito moral para tentar dispersá-los, a confusão começou. Houve até disparos de balas de borrachas. Este homem que estava na calçada foi atingido na perna e precisou ser socorrido pelo SAMU, assim como este rodoviário que desmaiou e foi carregado pelos colegas. Outras pessoas também ficaram feridas. Isso é um absurdo, porque eu estou há 7 meses aí sem receber. Coloco o currículo, quando eu chego nas empresas, diz que eu estou ligado a Veleiro ainda, e eu não posso nem seguir em frente. Aí a gente vem fazer uma paralisação pacífica, vimos que ninguém estava quebrando nada, bagunçando. Vem, aí manda o BOPE. Quando tem outros tipos de manifestação aqui, você não vê nada disso. Só com o trabalhador, poxa, a gente não fez nada demais, a gente trabalhou por 5 anos na empresa, não tem um FGTS, não tinha plano de saúde, não tinha nada. E, poxa, já que ele me demitiu, ele pode demitir quem ele quiser. Pague! Vim trabalhar, o que acontece aí? Nós aqui, humilde, ó. Trabalhador, o que acontece aqui, ó? Estou me tremendo aqui, ó. Tem um problema nervoso, ó. Tá vendo? Olha, tá ardendo aqui, ó.
É isso aí, ó, a polícia faz com a população aí, tá vendo? O Tairone ficou com o braço ferido e foi preso durante a manifestação. Neste momento, um dos trabalhadores dos rodoviários está sendo preso pelos militares aqui no local. A situação fica com um clima muito tenso na região. A polícia está aqui tentando conter os ânimos dos rodoviários. O BOP utilizou bombas de efeito moral, disparos de bala de borracha contra os manifestantes para dispersá-los na via. A correria foi muito grande. Tem um dos trabalhadores aqui que passou mal, está desmaiado na região. Clima muito tenso no protesto nesta manhã. O cenário da Fernandes Lima era de uma praça de guerra. Foi utilizada a força legal, necessária e proporcional para a retirada dos manifestantes da via. Qual é a proposta agora, capitão? É outro recurso previsto em lei, né? O direito das pessoas está sendo, infelizmente, estão sendo, por gentileza, senhora, por gentileza. Ok, tá certo. Então a gente vai continuar aqui trabalhando para ajudar os trabalhadores aqui. Então, qual é a proposta agora para a negociação? A proposta segue, a gente vai continuar conversando com eles, tentando arrumar uma forma, um caminho para ajudar na resolução desse problema. Okay? Comerciantes do local fecharam as portas com medo. O BOP voltou a usar bombas de efeito moral e disparos de bala de borracha. Eu ia passando ali, não tinha nada a ver, o cara apontou pro meu lado e atirou. Aonde? Na perna? Pegou aqui, pegou primeiro na minha perna e de raspão pegou ali, olha lá onde pegou. Aqui, ó. E ainda veio com truculência pro meu lado, saia da frente. E eu sou algum bandido? Sou bandido não, sou pai de família, igual a qualquer um de vocês aqui, pô. Eu tava passando na região só. Não tinha nada a ver, eu vinha saindo dali, falei com o cara da SMTT pra sair da frente, saí com o cara da SMTT, o cara disse, vá por ali. Quando eu entrei aqui, o cara já veio atirando pro meu lado, mano. Felizmente. Este ônibus teve o pneu furado e os vidros quebrados. Outra rodoviária foi presa durante o protesto. Após a confusão, o trânsito foi liberado por volta das 9h30 da manhã. Os rodoviários seguiram para a central de flagrantes para registrar boletim de ocorrência. Pois é, cenas realmente muito fortes, né? Lamentável, a gente não tinha visto um protesto chegar a esse ponto, né? Essa via aí, na verdade, né? Houve, ao meu ver, excessos de todos os lados, né? Houve um fechamento total da via, né? Os rodoviários sentaram na via, não estavam querendo conversar mais, a polícia também teve a sua parte, também o seu lado. Enfim, vamos às notas de esclarecimento. A empresa Veleiro se pronunciou por meio de nota e informou que repudia as atitudes tomadas nessa manifestação realizada hoje. Segundo a empresa, as manifestações vêm sendo realizadas por pessoas que já foram demitidas e por outras pessoas que nunca fizeram parte da empresa Veleiro e são ligadas ao Sindicato dos Rodoviários. A empresa destacou ainda que já existem ações judiciais discutindo os direitos pleiteados pelos funcionários demitidos, com ações propostas pelo Sindicato dos Rodoviários, Ministério Público e pelos próprios ex-funcionários. Mas o local de discussão de litígio é na Justiça, segundo a Veleiro. A empresa se disse ainda surpresa porque ontem, segundo a empresa, foi realizada uma audiência na Justiça do Trabalho, na qual a empresa informou que já entregou uma proposta ao MPT para pôr fim aos litígios, inclusive com a presença do Sindicato dos Rodoviários. Atualmente, 400 famílias dependem da Veleiro e a empresa afirma que não há salário ou ticket de alimentação atrasados para os funcionários, apesar de todo o cenário de crise econômica e grave desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos. No mais, a empresa Veleiro diz que vai se resguardar e vai aguardar o andamento judicial. Já o comando da Polícia Militar de Alagoas informou que foi necessário o uso da força pelo pelotão de choque do BOP com utilização dos chamados instrumentos de menor potencial ofensivo para dispersar o grupo que obstruía uma das principais avenidas da capital. Anteriormente, uma equipe do Centro de Gerenciamento de Crises da PM esteve no local para que a via fosse liberada e o trânsito de veículos e pessoas não fosse mais comprometido. Mas não houve acordo com os trabalhadores. A polícia explica ainda que cumpriu com o seu dever em atendimento à determinação judicial de 2 de agosto deste ano pela 9ª Vara do Trabalho de Maceió, preservando assim o interesse público. A decisão previa o emprego da força e prisão em caso de desacato. Ainda sobre o protesto, nossa produção entrou em contato também com a SMTT. Nós aguardamos uma
resposta. A gente continua nesse caso porque, falando desse protesto aí, porque o BOPE esteve no local, como a gente viu, disparou balas de borracha contra os trabalhadores e o secretário de Segurança Pública de Alagoas falou sobre a ação policial. A repórter Maria Maciel tem mais detalhes. O secretário de Segurança Pública de Alagoas, Coronel Lima Júnior, falou sobre as manifestações de ex-funcionários da empresa Veleiro na manhã desta sexta-feira. Ele fez uma avaliação da atuação do BOPE e afirmou que não houve excesso na atuação dos militares. Nós temos uma situação que vem perdurando já há mais de 45 dias, onde funcionários e ex-funcionários da Veleiros interditaram pela 4ª vez a Avenida Fernandes Lima. E hoje, mais uma vez, seguindo o protocolo de segurança pública, o protocolo de empregos de tropas especiais da Polícia Militar, nós iniciamos uma negociação que perdurou por mais de 1h20 e que não surtiu nenhum efeito. Isso chegou ao ponto que nós tínhamos que desobstruir, porque tinham 60, 80 ex-funcionários da Veleiro interditando a via principal da nossa capital, e prejudicando o direito constitucional de ir e vir de todos que ali estavam, que com certeza tinham mais de 2, 3 mil pessoas paradas no trânsito, se prejudicando no seu deslocamento para o emprego, para o seu médico, para as suas atividades diárias, por questões trabalhistas. Ações trabalhistas se resolvem na Justiça do Trabalho, não interditando vias aqui na nossa capital. Agora, esses trabalhadores, eles alegaram que estavam numa manifestação pacífica. Mesmo assim, foi necessária a atuação do BOPE? Olha, pacífico estavam, no ponto de vista deles, mas não é pacífico quando você prejudica os terceiros. Pacífico é se eles estivessem na calçada, se estivessem à frente do Tribunal do Trabalho, da Justiça do Trabalho, pedindo a justiça, se estivesse sem prejudicar terceiros. A partir do momento que prejudica a ordem pública e a manutenção do direito constitucional de ir e vir de todos os cidadãos, o Estado tem dever de atuar, porque nós trabalhamos em prol da sociedade como um todo. Sei e reconheço que devem estar chateados com a operação do BOPE, esses 70, 80 manifestantes, porém, eu tenho certeza que a população alagoana, a população que estava ali parada mais de 2 horas dentro dos seus veículos, aplaudiram a ação da segurança pública. Então, o senhor considera que não houve excesso aí na atuação do BOPE? De forma alguma. Todo o protocolo foi seguido. Nós temos esse procedimento operacional e que é uma exceção, não é? Como eu falei há pouco, só com o pessoal da Veleiros foi a 6ª manifestação, 6º bloqueio, 6ª ocorrência do gerenciamento de crise, onde tivemos sucesso nas 5 primeiras, e o sucesso do gerenciamento de crise não depende do gerenciamento de crise, depende das partes. E a Polícia Militar, através do gerenciamento de crise, fez o seu papel. Infelizmente, hoje, nós tivemos que utilizar força para voltar à tranquilidade, voltar à ordem social, à paz social e garantir o direito de ir e vir de todos que ali estavam sendo prejudicados por uma motivação de ex-funcionários de uma empresa de transporte coletivo que está judicializado na Justiça do Trabalho. Do centro de Maceió, Maria Maciel. Pois é claro que a gente tem que respeitar o direito de ir e vir de todo mundo, né? Todo mundo tem o direito de ir e vir, e as pessoas também têm o direito de protestar. Acho que tem que ter limite em todos os pontos, né? De todos os lados aí, para não perder a razão, né? Para não perder a razão. A verdade é essa. Vamos continuar acompanhando, tomara que essa situação seja resolvida na justiça e cenas como a gente viu hoje, né? Não se repitam nas ruas da capital, afinal a gente não está em guerra, mas para isso as pessoas precisam ter o seu direito de ir e vir, não é?